Amém. Eu recebo cada palavra em nome de Jesus. Eu acredito que na face da terra não há encargo mais precioso do que o encargo de falar a palavra de Deus, de ser a boca dele e de compartilhar os oráculos de Deus. Porque, irmão, o que Deus quer fazer quando nós nos reunimos não é nos ensinar, é nos transformar. Se a gente só aprende, mas não recebe, a palavra de Deus ela fica infrutífera. Porque o livro de Mateus capítulo 4 fala isso. Fala que tem uma palavra, que a semente cai no caminho, cai nas pedras, cai no espinho. Mas se a semente não penetrar o nosso coração, irmão, a nossa vida vai sempre continuar a mesma. Eu preciso que você entenda isso quando você sai da tua casa. Você não sai da tua casa para vir aqui participar de qualquer coisa. Você sai da tua casa para se encontrar com Jesus Cristo aqui. Para ser envolvido pelo Espírito Santo, para entrar no sobrenatural, para entender os milagres, os mistérios e as revelações de Deus. Posso ouvir um amém? Irmãos, se você quer anotar, anote o que eu vou te dizer. Deus está equipando a igreja no fundamento, no caráter, para capacitar a igreja no sobrenatural. Eu fiquei a semana toda meditando na palavra que foi ministrada nesse altar no domingo passado, acerca dos milagres instantâneos e do caminhar no sobrenatural, de sair do barco da religião, de sair do barco do evangelho da salvação e caminhar pelo evangelho do poder, o evangelho da transformação, olhando firmemente para. E se você fizer uma leitura daquilo que Deus está falando, você vai ver que tudo aponta para uma centralidade absoluta da pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei se você tem acesso à internet ou acesso a meios de comunicação, mas se você tem, você com certeza está atento em que o mundo está passando por uma transformação que foi predita pelo próprio espírito do anticristo há 3 anos atrás, que diz que o mundo passaria por uma nova normalidade. Quem lembra disso? Ninguém nunca ouviu isso? A nova normalidade, na pandemia, e agora o mundo está voltando a uma nova normalidade. Isso foi dito diversas vezes. E quando mudou-se a década, você pode ter certeza que aquela pandemia não veio por acaso, especificamente naquele tempo. Veio para realmente mudar a mudança de um tempo na estrutura natural e mundana. Só que muito me alegra ver, sim, que o mundo está cada vez pior. Por que me alegra? Porque quando eu olho para a igreja, ela vai se tornar cada vez melhor. E não importa o que está acontecendo no mundo, o que importa é o que Deus está fazendo na igreja. Irmão, a igreja é a resposta e a solução para o mundo. Então eu olho para o mundo e vejo cada vez mais depravação, mas eu me alegro porque Deus está preparando um exército. Eu estou aqui escondido na caverna de Adulão, que vai sair para a sociedade, e quando o mundo fala, e agora? A igreja aparece e fala, ei, nós temos aqui os 5 pães e os 2 peixinhos para multiplicar. E quando o mundo fala assim, mas e agora? Quem vai derrubar esse gigante? Pode ter certeza que o Davizinho vai aparecer com as pedrinhas na mão, irmão. E vai falar assim, nós temos o fundamento correto para derrubar principado e potestade. Acontece que o entretenimento da mídia quer distrair a igreja e colocar o nosso foco naquilo que está acontecendo na economia do mundo, que vai ser um caos. Naquilo que está acontecendo na saúde do mundo. Só que nós, como cristãos, eu quero fazer um alerta a você, crente. Nós precisamos nos agarrar na Bíblia como nunca e estar centralizados nas profecias bíblicas. Irmãos, nós estamos sendo preparados para a volta de Jesus. Nós estamos sendo moldados e adornados para nos encontrar com Jesus Cristo. Irmãos, e para que isso aconteça, é necessário que tenha adversidades. Irmãos, e nesse mês, começo do ano,
Eu acho que eu nunca recebi tanta pedido de ajuda, com luta, com crise financeira, com crise familiar, com crise de saúde, gente doente. Eu falo, Deus, mas o que está acontecendo? Eu vejo, é a profecia. Deus está equipando, amadurecendo, ensinando os filhos a lidarem com as pequenas coisas. Sim, é pequeno, irmão. É. Não sou eu que falo, não, é a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, 16, 17 e 18, diz que é a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. Então aquilo que você está passando hoje, irmão, que é leve e momentâneo, serve só para lapidar você, amadurecer você e preparar você para o que verdadeiramente há de vir. Alguém está me entendendo? Irmão, alguém sabe aqui o que vai acontecer? Nem eu. Mas de uma coisa eu sei, quem estiver centralizado na pessoa absoluta de Jesus Cristo, está pronto para qualquer coisa. Você não entendeu o que eu falei? Qualquer coisa. Que venha a bonança, ou que venha a crise, que venha o quinto dos infernos, nós estamos prontos, irmão. Sabe por quê? Porque em Cristo nós temos a plenitude do poder e da sabedoria. Igreja do Senhor Jesus, o medo não é o nosso lugar. As Escrituras dizem em 1 Coríntios capítulo 13, que o verdadeiro amor, ele faz o que com medo? Ele lança fora todo medo. Acontece que nós precisamos estar cada vez mais enraizados no amor de Deus, entendendo que a maior demonstração do amor de Deus não é o dinheiro que aparece na sua conta, ou a porta de trabalho que Ele abre, irmãos. O que Deus fez aqui hoje não é expressão de poder, não. É expressão de misericórdia. Quando Deus cura o enfermo, Ele não precisa mostrar o poder dEle, por favor, entenda. Quando Deus cura o enfermo, liberta o cativo, que Ele multiplica o pão, não é para mostrar o poder, é para mostrar a misericórdia. Entenda isso. E o poder, a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 1, ele diz que já mostrou na criação de todas as coisas. Quando você olha para a atmosfera que Deus criou no mundo, você vai ver o poder de Deus. Porque ninguém é capaz de explicar como se formam os ossos na barriga da mulher grávida. Alguém pode dar um amém? Essa é a manifestação do poder de Deus. Agora, quando Ele supre a sua necessidade, irmão, Ele está mostrando o quanto Ele é misericordioso. E se Ele é misericordioso, Ele te ama. Logo, o verdadeiro amor precisa lançar fora o medo. Irmão, eu nunca vi uma geração tão elétrica e tão inconstante, que uma hora está bem, outra hora está mal, e outra hora vai ganhar o mundo, e outra hora está perdendo a vida. Por causa de uma única coisa: insegurança. Mas eu amo o Espírito Santo. E a palavra profética que não me deixa ver a realidade, mas me deixa ver a verdade. A realidade diz que está piorando, mas a verdade diz que vai melhorar. Mas como que vai melhorar se está cada vez pior? Está cada vez pior para ele, mas está cada vez melhor para nós. Sabe por quê, irmão? Porque em Cristo, repita comigo assim, Romanos capítulo 8, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dá um sorriso. Pastor, não dá para sorrir não, eu estou com dívida, o casamento está acabando, cheio de conta para pagar, não tem nada na geladeira. Sorri, irmão, porque isso aí vai fazer você se tornar um homem mais credo, mais cheio de fé. Porque nos dias que o governo aponta lá e fala assim, não pode mais comprar, não pode mais vender, não tem mais gás, não tem mais energia, não tem comida, você vai sorrir e fala assim, mas eu lembro que o dia que faltou dinheiro para pagar aluguel, o meu Deus supriu. O dia que eu estava enfermo, meu Deus curou. O dia que eu estava cativo, Ele libertou. E da mesma forma que Ele foi com os meus pais lá no Egito, Ele será conosco nessa geração. Por favor, igreja, voltemos a crer no poder e no amor do nosso Deus. Deus vai provocar isso em nós, a entrar num nível de fé sobrenatural.
E alguém vai falar assim, está tudo acabando. Você fala, para mim está só começando. Deus vai levantar os Josés, irmão, cheio de habilidade, para no meio da crise governar. Deus vai levantar homens de poder e autoridade nesses dias. Posso ouvir um amém? Mas querido, entenda isso. Você que é um filho dessa casa, que congrega aqui, entenda isso. Eu não subo aqui para pregar o que eu estudei. Você não vê esboço aqui, irmão. Eu subo aqui para comunicar aquilo que Deus está impartindo. Por isso que antes de subir aqui, já fazem 5 horas que eu estou orando em línguas. Eu chego aqui às 6 horas da manhã e começo a orar em línguas, e a orar e a interceder, buscar o Espírito Santo. Quando dá 10 horas eu já estou fadigado. Eu subo aqui para derramar o que o Senhor quer instruir. Então entenda uma coisa, faça uma leitura do que Deus está falando a cada domingo. Você vê o que Deus comunicou na virada do ano, o que Deus comunicou aqui no domingo passado, Ele está falando a mesma coisa. Olhe para a pessoa de Jesus. Irmão, se você não está lendo a Bíblia, me perdoa, você é tolo. Porque esses são dias que você precisa se agarrar nas Escrituras como nunca. Sai dos vídeos do YouTube, sai dos vídeos do Instagram e vai para a Bíblia, irmão. Vai para dentro do seu quarto, abre as Escrituras e vai ler a Bíblia. Por favor. Nós precisamos estar totalmente guardados na pessoa de Genésio, de Jesus Cristo. E o quanto nós colocamos as nossas expectativas nos homens de Deus. Sim, os homens de Deus são só a estrela guia que aponta o caminho para os navegantes, irmão. Mas se você não chegar até Jesus por causa dos homens de Deus, você criou dentro do seu coração uma idolatria, não uma referenciação. E o problema é que a igreja católica tem os santos de barro e a igreja evangélica faz os santos de carne. E a gente nunca chega até Jesus, porque a gente vai na conferência do homem poderoso. E a gente vai assistir o vídeo do homem poderoso. E a palavra do homem poderoso. Só que se o homem poderoso não levar você para o todo poderoso, irmão, você criou uma idolatria, não uma referenciação. O nosso papel aqui é ser uma referência, não um substituto. Irmão, Moisés não tem na nossa geração não, nós não vamos substituir você. Nós estamos aqui como uma estrela guia para apontar o caminho aos viajantes e aos navegantes. Aonde que a estrela parou? Em cima de quem? Em cima de... Qual foi o papel de João Batista? Eis aí o Cordeiro de Deus, a ele seguir. Irmão, seu papel não é se apoiar na muleta da religião, irmão. O seu papel é ouvir o levanta e anda e caminhar com as próprias pernas até se encontrar com Jesus. E o meu pesar é que a maioria daqui entre nós nunca teve uma experiência com a pessoa dele. Chupa o dedo, querido, que é uma delícia. Quando ele cheira a gente aqui assim. Aí você está orando, aí você está lá, de repente ele chega. Aquela travada assim, alguma coisa chegou aqui. Aí o coração faz assim. Aí o homem forte vai embora, o homem fraco vai embora, o bom vai embora, o mal vai embora. Irmão, não sobra nada diante dele. E sabe qual é o meu pesar? É que a maioria de aqui dentre nós nunca experimentou isso. Nunca experimentou ficar sozinho com Jesus. Você toca. Ser tocado por Ele. E quando Ele toca você, irmão, tudo muda. E porque eu estou nesse púlpito todos os domingos pregando, para que alguém entre nós seja despertado e corra para Ele. E acorde antes do sol nascer, levante as mãos e diga: Jesus, eu estou aqui. Nós não vamos falar outra coisa o ano inteiro, Casa do Leão. Eu me comprometi com Jesus em falar dele o ano inteiro, para que o ano inteiro
a gente possa estar enraizado nele. E pode cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Porque você vai estar escondido nas asas do Onipotente. Sabe o que é a ansiedade da vida? O que vai ser? Mateus capítulo 6 diz que são os ímpios que se preocupam com essas coisas. Irmão, você não tem que se preocupar com o que vai ser amanhã, o que você vai fazer, o seu ministério, o seu chamado. Irmão, que ministério e chamado? Esquece esse negócio de ministério e chamado, irmão. Esquece isso aí. Eu acho que isso é o maior engano das pessoas. Ambicionar é o chamado e o ministério. Irmão, se você está ambicionando o ministério e o chamado, é porque você não tem ele, irmão. Entenda isso. Se você é um cara que está ambicionando, eu quero ter um chamado, é porque você não tem um chamado. Porque, irmão, todos os homens que foram chamados. Eles estavam fazendo qualquer coisa e Jesus chamou esses homens. E quando Jesus chamou esses homens, eles abriram mão do que eles estavam fazendo e seguiram a Jesus. Se servir a Jesus, estar no ministério, estar no seu caderninho de planejamento, irmão, deixa eu deixar claro para você, você não tem chamado. Porque o chamado de Deus não se planeja, o chamado de Deus se vive. Ele pega você e fala, vem, você larga tudo e segue Ele, desesperadamente. Eu vejo tanta gente ansiosa, pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja, sabe, pastor, eu quero servir em alguma área, pastor Edson, eu quero ser útil. Na verdade está entrando numa ansiedade e você não está entendendo o que é. Essa ânsia de fazer algo para Deus, na verdade é um anseio por fazer algo em Deus. Você estar em Deus, você estar nele. Mas eu quero fazer alguma coisa. Não, você não está entendendo. Eu não estou chamando você para trabalhar para mim. Eu estou chamando você para estar comigo. Pastor, eu estou sentindo um chamado assim, mas não estou chamando você para trabalhar. Eu estou chamando você para desfrutar. Pastor, mas eu quero fazer. Não, você não está entendendo. Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14 diz isso. Diz que Jesus chamou os que Ele mesmo quis para estarem com Ele. Então às vezes você está sentindo esse chamado e não está entendendo. Não, eu quero ser útil. Não é para trabalhar, é para estar. Quantos aqui querem ser chamados para estar com Jesus? Hã? Irmão, você nem sabe de nada, pelo amor de Deus. Se for chamado para estar com Jesus, você pode largar tudo, empresa, carro, você larga tudo. Falei, eu só quero estar com Ele. Verdadeiramente. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, vocês estão prontos? Abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis capítulo 4. Oh Deus, obrigado Jesus. Gênesis capítulo 4, quem aqui ama a Bíblia? Pode dar um amém? Então vamos ler ela, vamos? Então coloca toda a sua atenção aí, por favor. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 8. Para que você se sintonize no contexto. Diz assim a palavra de Deus, verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim
qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome do seu filho. Vai para o versículo 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente. Presta atenção aí, ó. Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Até aí. Obrigado pela tua palavra, Espírito Santo. Inspira-nos e transforma com o poder dela, em nome de Jesus. Irmãos, sabe que, como eu disse, Deus está equipando a minha vida e a sua vida, para que durante essa década, nós possamos estar inteiramente aptos para qualquer coisa que há de vir. Mas sabe que, você quer ver o que Deus Ele vai construir em nós? Precisa estar totalmente relacionado às características de Jesus Cristo. Se você olhar para Jesus e encontrar em você uma incompatibilidade, se arrependa. Porque nós não podemos ser de Deus e ter a característica do mundo. Por favor, entenda isso, igreja. Nós não podemos ser de Jesus, colar um peixinho atrás do carro e viver na condição de igualdade com o mundo. Que o Espírito Santo traga ao seu coração a tradução dessa palavra, para que você entenda que a medida do seu comportamento está na régua de Cristo e não na régua do mundo. Você precisa entender que se Jesus fez, você está autorizado a fazer. Se Jesus falou, você está autorizado a falar. Porém, nós não podemos nos resumir a isso. Nós precisamos aprender algo profundo que eu vou te ensinar agora. Alguém acredita que a Bíblia é inspirada por Deus? Quem crê que foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia? Então, se foi o próprio Deus que a escreveu, você precisa aprender a ler a intenção dele em tudo que ele disse. Se você quer conhecer a Jesus e conhecer ao Pai, não se ateie somente àquilo que está escrito. Entenda que aquilo que está escrito precisa revelar a intencionalidade do Pai. Por que é que ele escreveu isso? Se você se ater somente naquilo que está escrito pela letra, você pode desqualificar o Novo Testamento e o Antigo Testamento, e tornar o Antigo Testamento só um livro histórico. Mas não é. O Antigo Testamento, querido, é tão atual quanto o Novo, e é tão profético quanto qualquer versículo das Escrituras. Mas se você não entender que por trás daquilo que está escrito, revela o coração e a intenção de Deus, você nunca vai conseguir conhecê-lo na particularidade. Preste atenção. Se você olhar para a Bíblia e ver que Deus mandou matar uma etnia inteira, e mandou matar mulheres e crianças, e você fala, mas espera aí, cara, esse Deus é um Deus carrasco, um Deus opressor. Mas se você for estudar o contexto, entender a intenção do porquê é que Deus mandou exterminar um povo, você vai entender que o que Deus queria não era exterminar um povo, era proteger a cultura do seu povo. Aquele povo era como uma erva daninha que estava proliferando no meio do povo de Israel, uma cultura pagã, uma ideologia pagã, e corrompendo os valores santos e princípios que Deus deu para o seu próprio povo. Então o que Deus quis não foi matar um povo, o que Deus quis foi preservar um povo. Alguém está me entendendo?
Por exemplo, quem acredita que o propósito de Deus na vida de Noé era construir uma arca? Quem acredita? Ok. Mas se você conhecer a intencionalidade de Deus, você vai ver que o propósito de Deus na vida de Noé não era construir uma arca. Construir uma arca era só o plano de Deus para a vida de Noé. Mas por que é que Deus desenvolveu esse plano para Noé? Para quê? Preservar a humanidade. Então a intenção de Deus não era construir um barquinho para guardar os animais. A intenção de Deus era preservar a humanidade e preservar tudo aquilo que Ele criou intacto. Então quando o plano de Deus na vida de Noé termina, a arca pousa no monte, ele diz, agora sai da arca e vai cumprir o seu propósito. Agora sai da arca e vai se multiplicar e vai povoar a terra. Então a gente vai conhecendo a intenção do coração de Deus. Irmãos, e nós precisamos ler a Bíblia não com a ótica da revelação prática para nós. Por favor, entenda isso. Nós também precisamos ler a Bíblia para conhecer a intencionalidade de Jesus. O porquê Jesus fez, o porquê Jesus falou, o porquê Jesus andou, o porquê Jesus passou ali. Alguém está me entendendo, querido? Alguém está entendendo? Por isso que muitas pessoas desanimam de ler a Bíblia, porque ela perde a graça. Mas quando você vai além daquilo que está escrito e vai procurando por que é que Deus disse aquilo, as coisas vão ficando vivas para você. Irmão, e eu vou te falar uma coisa, a Bíblia se torna algo viciante. Outro dia eu liguei a Netflix, a minha esposa, e estava lá assim, séries viciantes. A sugestão era séries viciantes. Eu falei, porque eles não conhecem a Bíblia, rapaz. Porque aquilo lá que é série viciante, você vai lendo um capítulo, você não consegue, você quer ler o outro. Aí você vai, não é assim? Você assiste uma série e você quer ver o outro capítulo, a Bíblia é a mesma coisa, irmão. Quando você entende a intencionalidade do porquê, ai meu Deus, mas deixa eu ver o que aconteceu depois. Espera só um pouquinho. Rapaz, e você vai ficando apaixonado. Sabe por que você não tem prazer em ler a Bíblia? Porque você está atado na letra. Aqui, ó. É a parte principal, a mais basiquinha. Mas quando você vai entrando na profundidade, você vai conhecendo o coração de Jesus, você vai se tornando cada vez mais apaixonado. Que fraquinho. Meu Deus, se fosse minha mulher, eu largava dela. Deu uma melhoradinha. Mas não dá para casar ainda, vamos ver. Se torna mais apaixonado. Já deu para casar. A noiva tem que ser assim, apaixonada. E por que é que nesse tempo Deus está centralizando, pastores, todas as coisas em Cristo? Porque Deus vai desenvolver em mim e em você, pega isso, um comportamento idêntico ao comportamento de Jesus. Irmão do céu, espero que você não tenha entendido isso, tá? Eu vou repetir para alguns, mas eu espero que você não entenda. Deus está formando em nós um comportamento idêntico ao comportamento de Jesus Cristo. Presta atenção, o molde já está colocado, irmão, a forma já está pronta. O problema é seu, se não se adequar, vai ficar sofrendo, porque não cabe dentro do molde, você vai ficar sofrendo lá, até você falar, não, peraí, irmão, não tem jeito, eu vou ficar sofrendo à toa, eu preciso entrar no molde. E o molde não é nenhuma outra coisa a não ser Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Diga, o molde já foi posto, e o molde é Jesus Cristo. Então você vai sofrer à toa se você não entrar no molde. Não, pastor, mas eu sou assim mesmo. Beleza. Pastor, mas esse é o meu jeito. Beleza. Só que se o teu jeito for incompatível com o jeito de Deus, o teu jeito vai ser uma pequena pedrinha no seu sapato pro resto da vida. Então as pessoas ao seu redor vão te deixar por causa do teu jeito, as portas de emprego não vão se abrir por causa do teu jeito, a provisão não vai chegar por causa do teu jeito, os milagres não vão acontecer por causa do teu jeito. Alguém está me entendendo, irmão? Porque todas as coisas são compatíveis com um único jeito e modelo, que é o de Me ajuda, de Então, desculpa se é duro, mas é a verdade. A Bíblia diz que todo o poder e autoridade foi dado para o pastor do... Quem que é o pastor da igreja? Qual? Todo o poder e autoridade foi dado para quem?
Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Alguém vai entender. Tudo se submete à pessoa absoluta de Jesus. Tudo, os reis da terra, as nações, os governos, as enfermidades, os demônios, os principados, o raio que o parta, tudo se submete à pessoa. Tudo se submete à pessoa de Jesus. Tudo, aonde Jesus chega, tudo tem que se prostrar. Ele é o Alfa, o Ômega, o Rei dos Reis. Ele carrega nações nos ombros. Ele carrega os povos nos ombros. Aonde ele chega, tudo tem que se prostrar. Igreja, por favor, entenda isso. Obrigado, Espírito Santo. Por isso que ele está fazendo de qualquer jeito para você ficar igual a ele. Entenda. Olha aqui para mim, irmão. Não é para que... Me ajuda, Espírito Santo. Não é por você. É porque daqui a alguns anos o mundo vai entrar em um colapso. As coisas vão ficar cada vez pior. E o meu Deus não mudou. E o meu Deus continua amando o mundo. E a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que quando o mundo estava em 400 anos de silêncio, de caos e escuridão total, 400 anos de trevas sobre a terra, o meu Deus amou tanto o mundo, que fez o quê? Enviou quem? O seu filho, me ajuda, Irmãos, e o mundo está perecendo, sim, mas o meu Deus não mudou. Ele continua amando o mundo. E vai chegar o tempo que o meu Deus vai precisar fazer a mesma coisa. Escute, a resposta para o mundo, irmão, não é a escola de avivamento. A resposta para o mundo não é a performance da igreja A ou B. A resposta para o mundo ainda continua sendo a mesma. Deus amou tanto o mundo que fez o quê? O circo de Solé? Deus amou tanto o mundo que fez o quê? Um teatro de anjo? Deus amou tanto o mundo que enviou quem? Enviou quem? Irmãos, e o meu Deus não está detestando o mundo, como talvez eu e você estamos. Talvez eu e você estamos olhando para o mundo falando, mas o governo do petista, o governo de, que não sei o que, esse mundo não presta, mas o meu Deus não mudou. E Ele disse que amou o mundo, e eu quero dizer para você, igreja, Deus continua amando o mundo. Deus continua amando a prostituta, Ele continua amando o traficante, Deus ama o petista, Deus ama o de esquerda, Deus ama o que for, Deus não mudou, Ele continua amando o mundo. Deus continua amando o mundo, seja qual for a condição, o meu Deus não mudou, Ele continua amando o mundo em qualquer maneira. Ouça. Ele ama, irmão. Deus não é compatível com o pecado, pastor. Não, por isso que Ele enviou Jesus para anular o pecado. Por isso que Ele enviou Jesus e enviou eu e você como pregoeiro dEle. Irmão, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Por favor, entenda isso. Se o meu Deus não estivesse amando o mundo, nós já não estaríamos aqui. Ele falou, quer saber? O mundo que se lasca, pegava todo mundo, como Ele fez na Arca de Noé. Como Ele olhou para a Arca de Noé e falou, cara, a corrupção é demais, eu preciso recomeçar. Ele tirou todo mundo e acabou, irmão. Presta atenção, Ele tirou a família de Noé e puf. Se nós estamos aqui é porque ainda há esperança para o mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa. A esperança não é a igreja evangélica.
A esperança é a noiva de Cristo. Você não entendeu? Eu vou repetir. A esperança do mundo não é a igreja evangélica, querido. Por favor, entenda. A esperança para o mundo é a noiva de Cristo. Mas você precisa entender que a noiva de Cristo parece com Ele. A igreja evangélica parece com qualquer coisa, mas a noiva de Jesus parece com o Senhor Jesus. Sabe por que eu acredito que a igreja é a resposta do mundo? Porque o Espírito Santo está acoplando o padrão de Jesus nela. Calma aí, relaxa, Deus tem um plano. E daqui a pouquinho, irmão, Deus vai manifestar a igreja no mundo. Mas a igreja vai ter um nome, uma forma, uma aparência. Me ajuda, você que está entendendo, declare. Não, alguém aqui tinha que falar misericórdia. Sabe por quê? Porque o molde está posto, irmão. De um jeito ou de outro. Deus vai enfiar você no molde. E se você tiver o seu jeito, coitadinho. Irmão, você vai passar luta. Eu queria ser um pregador mais bonzinho, assim, sabe? Deus vai abençoar. Não vai não, não vai não. Eu juro que eu queria falar, não, mas Deus vai mudar. Não, não vai mudar não. Se você não mudar o coração, Deus não vai mudar vida nenhuma. Estou sendo franco. Sabe, muitos de nós aqui precisamos tomar vergonha na cara, irmão, e se tornar um cristão de verdade. Muitos de nós ainda somos simpatizantes e crentes, mas nós precisamos ser chamados de cristãos, imitadores de Cristo, ou pequenos cristos. E não tem problema, Deus vai secar todas as fontes da sua vida, para que você corra para Ele. Nem um amém? Ele vai secar. Então, ouça, francamente, deixa eu te falar uma coisa, é fato. Se na sua vida as coisas estão, pastor do céu, mas está tudo do avesso. Para de olhar para as coisas, olha para dentro do teu coração. Olha para você. Será que você é arrogante, soberbo? Será que você é avarento, imoral? Olha para dentro do seu coração. Se o seu coração estiver alinhado com o coração de Jesus, presta atenção. Jesus não chamou você para vir, Ele não falou, vinde a mim, que eu vou enriquecer você, nada disso. Ele chamou você com uma condição. Ele falou assim, vinde a mim, eu vou aliviar o seu fardo, mas você vai aprender de mim. Entenda isso? Alguém está entendendo? Amém. Deus não chamou você para, irmão, que bobeira, não sei de onde você ouviu essas coisas. Não. Ele chamou você com a condição, a casa. Ele falou, vinde a mim, eu vou aliviar o seu fardo, mas você vai ter que aprender de mim, que sou manso. Dá uma salva de palmas para Jesus. Agora entenda. Abel fala de alguém que foi aceito por Deus por causa da oferta que ele fez. E Caim foi rejeitado por Deus por causa da oferta que ele fez. Sabe por que é que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Sabe por quê? É porque Deus gostou mais do Abel. Será que foi? Abel tinha os olhos verdes. Será que foi isso? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus estabeleceu o mundo, Ele estabeleceu dentro do critério do seu Filho Jesus Cristo. Ouça, eu liberei uma palavra que eu não sei se você pegou, mas o nosso Deus é Deus provedor. Quando Adão pecou, o Deus santo e glorioso foi se encontrar com um ser pecaminoso e pecador. E aquele ser em pecado não foi fulminado, por quê? Porque quando Deus foi encontrar Adão, Deus já tinha provido o cordeiro e já levou a pele para vesti-lo. Quando Deus glorioso aparece diante de Adão, Adão não morre. Por quê? Porque ele se encontrou com Deus provedor. Ele já tinha provido o cordeiro e cobriu Adão. Amém. Deus é provedor. Agora entenda, Adão teve filhos. E Adão ensinou para os seus filhos.
Todas as vezes que vocês forem ofertar a Deus, façam como eu vi Deus fazendo. A primeira oferta do universo, do mundo, irmão, quem fez foi o próprio Deus. Deus ofertou o cordeiro para cobrir a nudez de Adão. Ele fez uma oferta de remissão do pecado de Adão ali no ato, para que ele pudesse se encontrar com ele. Senão a glória de Deus fulminaria Adão. Alguém está me entendendo? Então, quando falava de oferta, Adão sabia o que era. Por quê? Porque Adão tinha visto o que é que Deus fez como oferta. E Adão certamente ensinou os seus filhos o que é oferta. E acontece que quando chegou o tempo de ofertar a Deus, Abel fez exatamente como aprendeu de seu pai Adão, que aprendeu do próprio Deus. Porém, Caim não. Caim era tão bonzinho, que Caim quis pegar o fruto da terra, ele quis pegar aquilo que ele achava que era bom, e ele pegou as melhores frutas, as melhores bananas, os melhores pepinos, e Deus falou: pepino é com vocês, irmão, eu não quero saber de pepino. E Deus, e quando ele chegou para Deus, eu imagino Deus olhando para Caim e falando: Caim, a sua intenção é boa, mas você não pode dar para mim o que você quer, você precisa dar o que eu quero, o que eu estabeleci para ser dado. Irmão, o que fez Deus aceitar a oferta de Abel, é porque Abel fez segundo a vontade de Deus, e Caim fez segundo o engano do seu próprio coração. Ouça, por que é que Deus estabeleceu que a oferta fosse em derramamento de sangue? Alguém precisa me ajudar aqui. Por que é que Deus estabeleceu oferta tem que ter derramamento de sangue? Por que é que ele estabeleceu isso? Porque toda oferta estava apontando e tipificando quem? Quem? Isso. Por isso que ele não queria, ele não queria matar cordeiro. Deus queria apontar para o mundo: não se preocupem, porque eu vou enviar o meu filho como um cordeiro manso, mudo, que será morto para a remissão dos vossos pecados. Irmão, Deus estava gritando para o mundo: eu vou enviar o meu filho. Você está entendendo a intencionalidade de Deus? Quem está entendendo? A intencionalidade de Deus. Deus queria matar cordeiro, irmão? Deus queria derramar sangue de bicho? Ele só queria tipificar o filho dele que viria lá na frente. Por isso que ele falou: oferta tem que ser no padrão que eu estabeleci. Por quê? Para que você possa apontar e tipificar para aquilo que eu vou fazer. Ouça. É por isso que a vida de muita gente aqui não vai. E eu me peso em falar isso. Não vai. Porque você está fazendo do seu jeito, Caim. Porque você está fazendo do seu jeito. Você acha que o cristianismo vai ser adaptado na sua vida? Não vai. Você acha que a mensagem do evangelho vai ser adaptada ao seu estilo de vida? Não vai. Irmão, o que eu mais ouço e pesa no meu coração é quando alguém fala: pastor, mas eu não posso, sabe? Eu não posso porque a minha vida é assim, assim, assim. Mas pastor, se for assim, eu posso. Eu falo: então não pode, irmão. Ouça, o evangelho não é um hobby para você viver ele quando dá, irmão. Presta atenção. O cristianismo não é um hobby para que você viva ele da maneira que você quer, do jeito que você quer, e adeque ele ao seu estilo de vida. Ouça, a condição para o cristianismo é: vem, mas negue-se a si mesmo, perca a sua vida, tome uma cruz para que você possa me seguir. Não pode ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Por que é que os crentes perecem? Irmão, não cabia na minha mente até muito tempo. Cara, crente, recebeu o Espírito Santo, foi salvo por Jesus, e tem a vida tudo desgraçada. Por quê? Cara, por quê? Por quê? Não cabe na minha mente. Até que eu entendi que tem promessas. Cristão tem promessas de Deus, que aonde você colocar a mão, vai prosperar. Tem promessa que quando você ao chegar e ao sair, você vai ser abençoado. Tem promessa. Quando eu olho para um crente com a vida desgraçada, eu falo: cara, não cabe no mesmo contexto.
Até que eu entendi, irmão, que o que desgraça a vida do crente é ele mesmo. Por quê? Porque ele quer adaptar o cristianismo no padrão de vida dele e não cabe. Caim foi amaldiçoado porque tentou dar para Deus o que ele queria dar do jeito dele. Mas Abel apontou para Jesus. O que ele viveu, o que ele fez, o que ele deu, estava apontando para Cristo. Entenda isso, por favor, irmão. O meu estilo de vida e o seu estilo de vida precisa gritar um nome. Alguém sabe que nome é esse? Porque é que a condição do cristianismo é obediência. Chegaram para Jesus e falaram: bom mestre. Ele falou: por que você me chama de bom? Bom é só um que tem no céu, que é o meu Pai. Ouça, Deus não tem interesse na sua bondade. Deus só tem interesse em uma coisa, olha aqui para mim, Deus só tem interesse em uma coisa, repita comigo, entenda isso, ouça. Deus só tem interesse na sua obediência. Deus não tem interesse na sua bondade, generosidade, talento. Ai, como você é bonzinho, o problema é seu, irmão. Deus só tem interesse em uma coisa. Deus está procurando alguém que vai tornar-se semelhante ao seu filho. Porque a Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que o seu próprio filho, Jesus, tornou-se o quê? Ele tornou-se obediente. Deus só tem interesse em alguém aqui que vai assumir uma condição de obedecer. O problema é que a nossa geração é tão dura, pastores, que a gente vai falar, não, mas não é bem assim, não, irmão, então faz do jeito que você quiser, mas deixa eu quieto. Não é bem assim, não, tá bom, então faz do jeito que você acha que é, vai, caminha sozinho, abre uma igreja para você, sei lá, vai para a lua, vai, cola lá no Elon Musk, abre uma igreja lá na lua, em Marte, sei lá. Quem sabe lá você não faz do seu jeito? Porque no cristianismo tem que ser do jeito de Deus, e Deus está interessado em alguém que coloca uma plaquinha no peito escrito obediente. Ouça, Abel foi obediente ao pai. Abel tinha legado de paternidade. Abel tinha legado de herança. Abel não estava sozinho fazendo o que ele queria. Abel tinha ouvido o pai dele, fala: pai, é assim que faz, eu vou replicar exatamente o que o meu pai está fazendo. E ele foi aceito por Deus, porque ofereceu a Deus exatamente o que Deus determinou que fosse feito. Por favor, igreja do Senhor Jesus, da minha geração, eu faço um apelo: aprenda o jeito de Deus e se submeta. Porque o jeito de Deus aponta para quem? O jeito de Deus aponta para quem? Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte, Jean. O jeito de Deus aponta para o filho dele. Agora entenda uma coisa profunda. Por que é que Jesus falou que nós seríamos odiados pelo mundo? Jesus falou: o mundo me odiaria. Por quê? Só parou para pensar? Como que o mundo vai odiar alguém que está cuidando dos pobres? O mundo vai odiar alguém que está orando? O mundo vai odiar alguém que está servindo? Por quê? Por quê? Simplesmente por causa de uma coisa. Escute: incompatibilidade. O mundo profano não tem compatibilidade com o Deus Santo. Quanto mais parecido com Jesus você estiver, menos amigos do mundo você vai ter. Não deu nem um sorriso? Mas uma coisa eu te digo: você pode perder os amigos, mas você vai ganhar muitos irmãos. Você pode perder os amigos, mas você vai ganhar muitos irmãos. Entenda? Eu quero finalizar. Estou tentando, faz tempo, tá? Quem quer que eu pare por aqui? Levanta a mão. Posso continuar? Estou finalizando, estou tentando. Abel era alguém que apontava para Cristo. Foi perseguido pelo seu irmão. Morreu. Foi assassinado, morto. Só porque ele estava carregando a imagem de Cristo. Ele estava tipificando a Cristo. Ele foi morto pelo irmão. Igreja, escute. Quando Abel morre, Deus levanta um substituto para Abel. Deus dá para Abel um substituto. Adão coabita com Eva
e gera Sete. Sete representa a plenitude de Deus. E a partir do momento que Adão gera Sete, começa a linhagem da descendência de Jesus Cristo. Não vem por Abel, não vem por Caim, vem pelo substituto de Abel. Entenda isso. Sete. A partir do momento que Sete é gerado, Sete gera Enos. E a Bíblia diz que a partir dali, o Senhor começou a ser invocado. Sabe qual é o problema? O problema é que depois de Adão, Sete, Enos, o sétimo dessa linhagem foi Enoque. Alguém sabe quem foi Enoque? Enoque foi um homem que andou... irmão, você não está entendendo. Ele andou com Deus. Dá até temor de falar quem é esse cara. Ele andou com Deus e não morreu, porque Deus tomou ele para si. Esse é meu companheiro, eu vou tomar ele. Só que o problema é que você leu o texto comigo e viu que Caim gerou um Enoque também. Caim também gerou um Enoque. Irmão, e Caim gerou um Enoque, construiu uma cidade e pôs o nome da cidade do filho que ele gerou. Escute, irmão, todo homem que está apontando para Cristo precisa morrer para que a plenitude de Deus, o verdadeiro Cristo, seja evidenciado. E quando o verdadeiro Cristo é evidenciado na minha vida e na sua vida, aí sim começa a se invocar o nome do Senhor. Preste atenção. Abel precisou morrer para a plenitude nascer, para a tipificação exata de Cristo nascer, e daí começou a invocar-se o nome do Senhor. Só que o problema não está aí. O problema é que Caim foi rejeitado. Por quê? Porque ele não fez segundo o jeito de Deus. E como ele foi rejeitado, ele queria ser aceito. E ele tentou fazer na carne aquilo que só pode ser feito no espírito. Ele tentou gerar um Enoque também. O problema é que o Enoque que ele gerou só evidenciou o nome dele próprio. Porque aquilo que ele edificou, ele colocou o próprio nome naquilo que ele edificou. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai andar com Deus se você não andar dentro dos princípios que Deus estabeleceu. Você pode tentar fazer igualzinho, você pode ter a mesma performance, pode chamar Enoque do mesmo jeito, pode fazer igualzinho segundo a carne, mas escute, tudo aquilo que você construir vai celebrar só o teu nome e não o nome de Jesus. Ele tentou fazer igualzinho. Construiu uma cidade, pôs o nome de Enoque. Ele falou, não, quem anda com Deus não pode ser gerado na carne. Quem anda com Deus só pode ser gerado na obediência. Ouça. Eu preciso que você entenda. Por que é que Deus está levantando pessoas que vão se parecer com Jesus e apontar para Ele? Porque, irmãos, eu profetizei aqui nesse altar, alguém deve lembrar disso. Que quanto mais você vai caminhando com Cristo, mais ausência de necessidade das coisas você vai tendo. E Cristo vai se tornando cada vez mais suficiente para você, é verdade. Você pode ter um bom carro, uma boa casa, bastante dinheiro, e você só quer Jesus. É nesse nível de mortificação que Cristo começa a se manifestar. Igreja, pastores, é nesse nível de mortificação, é quando a gente chega num lugar que nada mais importa. Tudo que a gente quer é apontar para Jesus. É quando a gente morre que a plenitude aparece. Cristo começa a se manifestar quando nós que estamos apontando para Ele, começamos a morrer. Pastores, líderes, homens de Deus dessa geração, Cristo só começa a aparecer quando nós começamos a morrer, para que Ele possa viver em nós. Alguém está me entendendo? Só que escute, Fábio, o resultado disso. Alguém que está morrendo, invoca o Senhor. Alguém que está morrendo, clama, ora, tem uma vida de oração. Deixa eu desvendar um mistério para você. Sabe por que você tem dificuldade para orar? Sabe? Pastor, eu vou falar para você, eu tento orar, mas eu não consigo, eu durmo. Sabe por quê? Porque você está vivo demais. Porque só começa a invocar a Deus quando a plenitude nasce, mas para a plenitude nascer, o Abel tem que morrer. Você está entendendo?
Pastor, eu não consigo orar. Você está vivo demais. Você vai orar pensando na conta que você tem que pagar, no trabalho que você tem que fazer, no estudo que você tem que ter. Senhor, em nome de Jesus. Irmão, morre que você vai ver. Que se você começa a invocar o Senhor. Escute. O resultado disso, igreja, é que nos próximos anos, ouça, nos próximos anos, até o término dessa década, quero falar isso como profeta, quero que fique registrado isso, até o término dessa década, nós vamos ver uma geração inteira caminhando com Deus e sendo possuída pelo Espírito Santo. Até o término dessa década, nós vamos ver jovens e velhos caminhando com Deus, invocando o nome do Senhor, orando, buscando, jejuando e sendo tomado pela presença de Jesus Cristo. Mas irmãos, para que isso possa acontecer, por favor, entenda, para que isso possa acontecer ali na frente, eu e você precisamos nos posicionar como Abel hoje, entender o que Deus quer, da maneira de Deus, do jeito de Deus, e nos tornarmos semelhante à presença do Filho Jesus Cristo. O nosso trabalho hoje vai resultar sobre os nossos filhos amanhã. Quem é pai aqui? Levanta a mão comigo, querido. Os pais, por favor. O nosso trabalho hoje vai resultar para os nossos filhos amanhã. Eu quero ver, querido Pedro, o Vicente, o Rubem, tomados do Espírito Santo, andando com Deus, andando em santidade, tendo revelação, tendo profecias. Por isso eu estou me deixando ser consumido hoje em obediência a Deus, para que os meus filhos possam andar com Deus da maneira correta. Por isso eu denuncio nesse altar as performances eclesiásticas, sim, porque tudo aquilo que Caim gera, irmão, tudo aquilo que a gente tenta gerar do nosso jeito, só vai evidenciar o nosso nome. E nós somos uma igreja habilidosa. Você acha que não tem gente habilidosa demais aqui? E a gente poderia estar fazendo tanta coisa boa. E por que não está fazendo? Porque a igreja não é minha, não é do meu jeito, não é pela minha habilidade, é pelo jeito de Deus, da maneira de Deus, na vontade de Deus. Entenda isso. Tudo aquilo que nós gerarmos da igreja Casa do Leão, tudo que nós gerarmos do nosso jeito, vai evidenciar só o nosso nome. Mas se nós continuarmos todos os dias, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, todos os dias invocando ao Senhor, todos os dias invocando a Jesus, todos os dias nos tornando mais semelhante a Jesus, todos os dias amando a Jesus, todos os dias apontando para Jesus, invocando a Ele, tudo aquilo que será... Tudo que será gerado vai andar com Deus e vai apontar para Ele. Que essa palavra marque você, cristão, e você saia daqui incomodado com o seu jeito, porque eu temo ver os filhos que eu amo perecendo e até mesmo sendo flagelados e açoitados pelo espírito do mundo, por não entenderem essa palavra. Mas hoje eu lavo as minhas mãos e entrego a palavra de Deus a cada um de vocês, para que cada um, com as próprias pernas, comece a caminhar para Jesus, e cada um assuma a responsabilidade de apontar para Ele e tornar-se semelhante ao Filho amado de Deus. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Se coloque em pé no seu lugar. Olha aqui para mim. Aonde você chegar, os demônios vão ter que correr. Ouça, aonde você chegar, irmão, quem tiver com fome vai receber provisão. Deixa eu falar uma coisa para você.
Aqueles que se parecem com Jesus nunca carregam só a sua parte. Tem sempre a sua parte de mais alguém com você. E a ordem é que ninguém tenha falta de nada ao seu redor. Aonde você chegar, irmão, vai ter que pipocar milagre. Aonde você chegar, o ambiente espiritual tem que mudar. Aonde você chegar, a autoridade está sobre a tua vida. Ouça, eu sempre digo isso e quero repetir. Não ouse, ouça, olhe para mim aqui. Não ouse usar o nome de Jesus, se você não estiver disposto a representá-lo. Para que você possa usar o nome de Jesus, você tem que estar cada vez mais disposto a tornar-se semelhante a Ele. E aonde você chegar, meu irmão, aonde você chegar, a autoridade de Jesus será manifesta sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Você pode colocar a mão no teu coração, irmão, e olhar para dentro de você, e aos que precisarem se arrepender, se arrependam. Mas eu queria que todos começassem a orar agora. Comece a falar com Jesus. Deus vai levar a todos caminhar em poder. Todos. Todos vão caminhar em poder. Todos. Todos. Você não vai ficar de fora. Por isso comece a orar nesse momento. Comece a falar com Jesus. Abra o teu coração para Ele. Se você precisar se arrepender, se arrependa. Se você quer se jogar aqui no altar, se joga. Se você precisa de imposição de mãos, vem aqui na frente. Faça o que você quiser, faça alguma coisa. Mas saia daqui possuído do Espírito Santo e da palavra verdadeira de Deus, em nome de Jesus.